A China é isso, a Tem China é uma loucura aquilo. tem um documentário do Netflix muito interessante mostrando teve alguns anos, né, uma certa bolha de papéis chineses, tinha uma empresa que vendia inclusive papel, né, e o que aconteceu foi que um investidor achou uma coisa interessante, né, tinha lá os números de venda da empresa e dele olhou imagens de satélite e viu que tinha uma estradinha, assim, né, ligando a fábrica até uma via mais expressa, uma via maior. E ele fez a conta que, pelo tamanho da estrada, seria impossível ter aquele fluxo de venda, né? Na verdade, a empresa tinha um fluxo 20 vezes maior declarado que era real. Ele foi até lá e ficou contando para ver quantos caminhões passavam, né? Então, tem uma série de situações dessas em relação à China. Uma outra coisa que está acontecendo, André, é que, na média, né, dos últimos anos, 10% das compras de ações de empresas chinesas foram por parte do Estado, ou seja, o Estado comprando, né, um stake em empresas. Nos últimos 2 anos subiu para 50% e parece que agora está perto de 70%. Por quê? Uau! Porque o que está acontecendo é que o Estado está transformando a dívida em participação, para não cobrar essa dívida e não quebrar a empresa, né? Então, o Estado está basicamente encampando uma boa parte das empresas porque as empresas têm dívidas impagáveis, né? Agora, até onde vai se sustentar isso, né? Esse que é o ponto. E aí, em paralelo, o que que eles fazem com isso? Na verdade, a preocupação deles não é nem as empresas quebrarem, é sabendo que a grana, a poupança, né, dos chineses começou nos últimos anos a ir para o mercado de ações. Imagina um grande crash chinês e as famílias perdendo suas economias de décadas. Imagina a convulsão social que isso poderia causar na China, num país que tenta manter com mão de ferro o controle sobre a população, né? Que é o modelo comunista. Como é que A ele pressão teria que política seria controlar? intensa, né? Ou seja, as apostas estão sendo cada vez mais elevadas. Parece que o mundo está num grande martingale. Bolsas americanas, bolsas commodities, por exemplo, a Vale, né, surfando aí os números da China. Mas baseado nisso que você falou, o quão real são esses números da China de crescimento, né, para puxar o minério de ferro nessa maneira como está puxando nas últimas semanas, no último mês. A gente não sabe. Então todo mundo está investindo baseado na fé, né? Na fé que os números chineses estão corretos, na fé que é tudo sustentável, na fé que a economia vai se recuperar, na fé, por exemplo, que quando sair as vacinas volta tudo a normal. Mas lembrando que 4 ou 5 milhões de empregos que foram eliminados jamais voltarão, porque são empresas que fecharam. Então não é questão de que a empresa reduziu a força de trabalho, né, e na hora que a economia se ativar, recontrata. Não, são empresas que quebraram. Teve um estudo aqui da Prefeitura de Miami que mostrou que 60% dos pequenos negócios que fecharam durante a crise não vão reabrir, porque são negócios pequenos, as pessoas não têm capacidade de financiamento. Então, qual é que vai ser o efeito disso a nível nacional, né? E mesmo em países como o Brasil, quanta gente quebrou a sua lojinha, né? Enfim, a sua barbearia, a sua lanchonete, e não tem mais como construir de novo, não tem acesso a crédito para poder retomar o negócio. Isso é muito sério, né? Acho que a gente falava nisso, né, Urish, no começo, né? Qual vai ser o efeito de longo prazo desse negócio? Porque não vai voltar ao normal como era, né? Para muita gente foi o fim. Vai ser muito lento essa retomada, essa recuperação. Ou seja, a produtividade tem que voltar à tona, o retorno sobre a mão de obra tem que gerar benefícios para empresas, não pode ser apenas baseado no fluxo. Agora, qual gatilho que pode disparar isso? Pode ser lá, de repente, no dia que sair o primeiro lote de vacinação, sei lá, é aquela história, né? Sobe no boato, cai no fato. Todo mundo apostando tudo nas vacinas, e as vacinas podem, no final das contas, serem a grande vilã de uma correção. É difícil saber qual é o trigger, né? Qual é o cisne negro. Se a gente soubesse, nem chamava de cisne negro, mas quando você olha macroeconomicamente lá fora, e também o Brasil, né? Aqui o Brasil, estamos caminhando para mim, porque é uma tempestade perfeita. Nosso Fora fiscal que todo detonado. podem acontecer eventos inesperados, né? Ninguém esperava, por exemplo, essa epidemia, aconteceu. Então pode acontecer algo que ninguém espera,
e pega uma situação de mercado fragilizado e é o start, né, de uma grande correção. Então, conforme a gente vai ficando mais fragilizado, qualquer coisa mais inesperada, né, pode gerar aí o início de alguma correção mais forte. Agora, o pessoal lembrou aqui, o nome do documentário que eu mencionei é The China Hustle, né? Só ver aí no Netflix. Eu ia te perguntar, que bom que você falou.